Oi pessoal, tudo certo? Eu sou a Julia Dani e esse é o canal Orquídea de Darwin, onde eu falo sobre ciência, biologia, botânica e um pouquinho de história. Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito comum na ciência, que são os nomes científicos. Nossa, assim, ó, cansei de ouvir as pessoas falando que, os cientistas criam esses nomes complicados para dificultar a nossa vida. E o pessoal falando, por que tem esses nomes científicos e é decoreba e não sei o quê. Então eu vim aqui esclarecer isso, justamente para quem tá cansado de ouvir isso, para ter argumentos aí, né, para falar pro vizinho, pra tia, pra avó e para explicar pra mãe. Assim como também para quem não conhece o porquê dos nomes científicos, né? Isso não é problema nenhum, ninguém é obrigado a saber de tudo, certo? Então eu vim aqui explicar pra vocês das qual é que é dos nomes científicos, tá? Então vamos lá. Para início de conversa, os seres humanos sempre tentam organizar as coisas. Isso porque o cérebro vai gastar menos energia e tempo, né, se ele tiver as coisas mais organizadas. Então, se a gente tiver uma pilha de papel colorido e quiser localizar o papel azul, o cérebro ele vai ter que gastar mais energia para pensar em como que a gente vai ter que organizar aquela pilha, ou até a gente separar tudo e achar papel azul, por exemplo. Agora, se a gente tiver vários papéis coloridos separados em pilhas por cor, a gente só chega lá e pega o azul, né? Então é bem mais fácil, tá? Então, o primeiro passo, começar a estudar, é organizar aquilo. E na ciência isso não é diferente. O próprio Aristóteles já separava os organismos entre plantas, animais e minerais. Então, desde sempre a gente separa as coisas, organiza elas para depois, né, estudar e tal. É claro que tem algumas exceções, né? Sempre tem o pessoal aí bagunceira, mas enfim. Então a gente cria vários setorizinhos, que são, por exemplo, os reinos, as famílias, os gêneros, né? Para depois a gente conseguir, a partir dessa organização, conseguir estudar com maior facilidade esses organismos, tá? Então, por que tem os nomes científicos? Bom, é justamente para isso. É justamente para criar uma padronização para facilitar o estudo dos organismos. Olha que bonito, né? Bom, então vamos destrinchar aí essa frase. Então, lá em meados de 1700, o grande naturalista Linneu criou o sistema binomial de nomenclatura, que são aquelas regrinhas, né, que dizem que o nome científico ele deve ser composto de dois nomes, né, binomial, e que eles devem ser latinizados, tá? O que diz esse sistema binomial? Bom, além de serem latinizados, os dois nomes devem ser, o nome científico, né, ele deve ser composto pelo gênero ao qual a espécie pertence, que deve ser escrito com a primeira letra maiúscula, e o epíteto específico, que é a espécie, tá? E aí eles podem homenagear pessoas, ou alguma característica, né, que seja uma característica chave aí da espécie. A única coisa que o autor não pode fazer é homenagear a si mesmo, tá? Pode homenagear até a mãe, mas a si mesmo ele não pode, tá? E aí esses dois nomes, né, eles devem ser destacados do restante do texto, ou seja, devem ser escritos em itálico ou sublinhado, e devem ser seguidos pelo nome do autor. Tá, e o que é o autor, Julia? Foi quem criou a espécie? Não, foi quem descreveu a espécie, né? A espécie ela já tá lá na natureza. E aí, a pessoa que descreveu a espécie, ela fica com o nome dela do lado ali da espécie, né? Que é o que a gente chama de autor. Tá? E aí, para a zoologia, além do autor, vai também o ano da descrição dessa espécie. Tá? Isso são regras para a gente escrever os nomes científicos, né? E essas regras, elas devem ser seguidas, certo? Bom, então por que a gente fala, né, do autor que descreveu a espécie e tal, não sei o quê? Por que eu tenho que colocar o nome? Tipo, não é só colocar o nome científico e deu. Não. O autor, ele tem que ser escrito primeiro, porque como eu falei, é uma regra, e segundo, porque essa é uma forma de valorizar o trabalho dessas pessoas, tá? E aí depois a gente vai entender melhor o porquê. Vamos falar um pouquinho, né, sobre a importância do nome científico, como eu falei antes. E aí eu vou tentar fazer algumas analogias para vocês tentarem entender o que seria um mundo caótico se não existissem os nomes científicos, tá? Bom, então eu posso começar falando, por exemplo, do aipim,
que alguns de vocês também vão conhecer como aipim, outros vão conhecer como mandioca ou até mesmo macaxeira, né? Então, a gente está falando da mesma planta, né? Que é a mandioca, o aipim ou a macaxeira, como eu falei. E aí, a gente sabe qual planta que é, certo? E isso, eu tô falando de uma questão de regionalidade. Num país como o Brasil, que já é enorme, né? E agora vocês imaginem a confusão dos nomes no mundo inteiro, com todas as línguas aí que a gente tem nos diferentes países. Então imagine o tamanho da confusão, né? Então, é para isso que existem, né, os nomes científicos, justamente para criar uma padronização com as plantas, os animais, né, os organismos de forma geral. Então, a gente pode trazer aí outro exemplo, como o boldo. Né? Eu conheço um tipo de boldo, minha avó conhece uma planta que ela também chama de boldo, provavelmente você também conhece uma planta aí que você chama de boldo, ou algumas pessoas também só conhecem o chá, que é aquele que a gente toma depois que a gente vai na pizzaria e abre o botão da calça porque não aguenta mais comer, e aí a gente toma um chazinho de boldo porque ele é digestivo. Né? Mas enfim, são várias plantas, às vezes muito diferentes, que são chamadas pelo mesmo nome vulgar, que é boldo. E aí, vamos supor que um cientista ele queira estudar as propriedades dessa planta. E aí ele vai lá e vai pegar o boldo, né? Vai pegar a plantinha que ele chama de boldo e vai montar o estudo em cima daquela planta. Na hora de publicar, ele vai publicar propriedades, lá, compostos secundários do boldo. Tá, boldo, que boldo? E aí? Bom, mas enfim, né? E aí, outro cientista ele vai querer replicar aquele estudo, porque na ciência a gente tem isso, né, que é muito importante, que é a replicabilidade do estudo, que é justamente para conferir se aquele estudo é bom, se ele é ruim, se ele é falcatrua ou não. Então, outra pessoa, em qualquer lugar do mundo, nas mesmas condições e com o mesmo organismo, ela vai ter que replicar esse estudo e os resultados devem dar igual ou muito parecidos, tá? Então, quando a gente publica, é por isso que a gente tem que publicar uma metodologia ok, né? Que a pessoa, quando lê, ela consegue replicar, né? Não adianta ir lá e publicar uma metodologia meia boca, assim, como é que a pessoa vai saber como foi feito para replicar depois, né? Não é assim que funciona. Então, outra pessoa vai lá e ela vai replicar esse estudo pegando o boldo que ela conhece como boldo, que não necessariamente é a mesma planta que essa pessoa conhece como boldo. E aí, o estudo, né, que era para ser uma replicabilidade do primeiro, pode dar completamente o contrário. Isso ocorre porque, às vezes, dentro da mesma espécie, a gente tem essa mudança, tanto nos compostos como morfológicas na planta. Às vezes muda conforme a região, né, onde a planta está inserida, as condições climáticas, até mesmo o solo vai trazer essas diferenças dentro da mesma espécie. Quem dirá com plantas assim, completamente diferentes às vezes, entende? Então, é por isso que quando a gente criou, né, quando criaram os nomes científicos, isso foi feito justamente para padronizar tudo isso. Se a pessoa vem aqui, em vez de dizer que ela fez aquele estudo com o boldo, e ela disser assim, não, eu fiz com a espécie X, e essa pessoa aqui fizer o mesmo estudo, tentar replicar esse estudo com aquela espécie X, e aí os resultados forem diferentes, né, ou, enfim, darem parecidos, aí a gente vai poder confiar nesses estudos, porque eles foram feitos com a mesma espécie. Agora, quando a gente está falando de nomes vulgares, isso muda conforme a região, né? Às vezes até o vizinho, o que é boldo para um não é boldo para outro. Então isso gera muita confusão e até mesmo espécies que podem possuir compostos até mesmo antagônicos, né? A gente tem aí o exemplo da taioba, que é comestível, e tem outra planta muito semelhante que ela, que é venenosa. Então pode causar a morte de uma pessoa. Né? É por isso que a gente tem que padronizar as coisas, né, e fazer esse estudo concreto, né, e separar, fazer essa divisão, essas categorias, justamente utilizando essa nomeação, né, essa nomenclatura científica, para evitar esse tipo de confusão, né, que pode ser gerado aí não só nos estudos científicos, mas também com as pessoas, né. Quem aí nunca foi procurar arnica e descobriu um monte de planta diferente com o nome de arnica? E aí vocês acham que os compostos, aquilo que a gente chama de medicinal, não vai mudar de planta para planta? A gente tem que
utilizar o nome científico das espécies, tá? E isso eu tô utilizando exemplos de plantas, mas eu acredito que o mesmo ocorre para animais, né? Gerando sempre essa confusão. Bom, e aí vocês viram a confusão que seria um mundo sem os nomes científicos, né? Se a gente utilizasse só os nomes vulgares para as plantas e para os animais, enfim, para os organismos de forma geral. Então, o que dizer dos taxonomistas, né? Taxonomia, aí para quem não sabe, é a área da ciência responsável por nomear e organizar os organismos. Então, o trabalho dessas pessoas é muito importante, porque antes de fazer qualquer estudo, seja ecológico, sobre a fisiologia daquele organismo, né, sobre uma série de coisas, precisa saber a espécie daquele organismo. Né? Se a gente não sabe a espécie do organismo, sabe, não tem como fazer nada. Não é só ir ali, eu vou pegar aquela planta e vou botar aqui na máquina para ver o que dá e deu. Não é assim que funcionam as coisas. Então, a gente tem que valorizar essa ciência também, porque muitas vezes a taxonomia, né, ela é uma ciência de base, né, e para quem não sabe, a ciência de base é uma coisa muito desvalorizada, tanto para a população de forma geral, como também pelos próprios cientistas, né, pelos próprios colegas, e é por isso que esses estudos, né, de taxonomia, essa ciência de base, ela deve ser valorizada, justamente porque ela é a base. Sem ela, sem saber os nomes científicos, nós não temos como fazer outros estudos. Justamente porque não vai ter uma padronização, não vai ter uma organização, como que tu vai conseguir replicar aquele estudo? Né? Então, acho que é isso, né, pessoal? Acho que tanto professores quanto os colegas, né, da ciência, enfim, acho que todos temos que defender a nomenclatura, né, e também a taxonomia, porque as pessoas precisam entender o porquê que ela existe, né, o porquê que a gente faz essas coisas complicadas e nomeia as coisas e cria nomes complicados. Isso vem, na verdade, para facilitar as coisas e não para complicar elas. E eu acho que isso faz parte também sobre conhecer como que funciona o processo científico. A ciência é algo construído, cada um vai lá e coloca um tijolinho para depois a gente conseguir montar uma construção inteira, certo? É um quebra-cabeça, né? Cada um vem com uma pecinha. Então, vamos espalhar a palavra do sistema binomial. Então, compartilhem aí com aquele colega ou aquela pessoa que você conhece que sempre fala, por que tanto nome, pra que complicar, não é mais fácil só se chamar de pelo nome vulgar e tudo mais. Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e deixa o like, certo? Espero que vocês tenham gostado e até mais!